Livro de Enoque capítulo 50. Naqueles dias a terra entregará de seu ventre e o inferno entregará de si aqueles a quem recebeu, e a destruição restaurará aqueles a quem ela deve. Ele selecionará os justos e santos de entre eles, pois o dia de sua salvação se tem aproximado. E naqueles dias o eleito se assentará sobre seu trono, enquanto todo segredo de sabedoria intelectual procederá da sua boca, pois o Senhor dos Espíritos lhe concedeu e glorificou. Naqueles dias as montanhas saltarão como as rãs e os montes pularão como jovens ovelhas saciadas com leite, e todos os justos se tornarão iguais aos anjos no céu. Seu semblante se iluminará de alegria, pois naqueles dias o eleito será exaltado. A terra se regozijará, os justos habitarão nela e a possuirão. Capítulo 51. Depois desse tempo, no lugar onde eu havia visto toda a visão secreta, fui arrebatado em um redemoinho de vento e transportado para o oeste. Lá meus olhos viram os segredos do céu e tudo o que existe na terra. Uma montanha de fogo, uma montanha de cobre, uma montanha de prata, uma montanha de ouro, uma montanha de metal fundido, e uma montanha de chumbo. E eu perguntei ao anjo que foi comigo, dizendo: o que são estas coisas, que em segredo eu vi? Ele disse: todas as coisas que tu viste serão para o domínio do Messias, para que ele possa comandar e ser poderoso sobre a terra. E aquele anjo de paz respondeu-me dizendo: espera um pouco de tempo e entenderás, e cada coisa secreta te será revelada, o que o Senhor dos Espíritos tem decretado. Aquelas montanhas que tu viste, a montanha de ferro, a montanha de cobre, a montanha de prata, a montanha de ouro, a montanha de metal fluido e a montanha de chumbo, todas estas na presença do eleito serão como o favo de mel diante do fogo, e como a água descendo de cima sobre estas montanhas, e se tornarão debilitadas diante de seus pés. Naqueles dias os homens não serão salvos por ouro e por prata. Nem eles o terão em seu poder para assegurar-se e voar. Lá não haverá nem ferro, nem casaco de malha para o peito. Cobre será inútil. Inútil também será o que não enferruja nem se consome. E levar não será desejado. Todas estas coisas serão rejeitadas, e perecem na terra, quando o eleito aparecer na presença do Senhor dos Espíritos. Capítulo 52. Ali meus olhos viram um profundo vale, e larga era a sua entrada. Todos os que habitam na terra, no mar, e nas ilhas, trarão para ele dons, presentes e oferendas. Contudo aquele profundo vale não se encherá. Suas mãos cometerão iniquidade. Tudo quanto eles produzirem por labor será devorado pelos pecadores por crime. Mas eles perecerão de diante da face do Senhor dos Espíritos e da face de sua terra. Eles se levantarão, e não falharão para sempre. Eu vi anjos de punição, os quais estavam habitando ali, e preparando todos os instrumentos de Satã. Então perguntei ao anjo da paz que continuava comigo, para quem aqueles instrumentos eram preparados. Ele disse: estes são preparados para os reis e poderosos da terra, para que assim eles pereçam. Depois que os justos e a casa escolhida de sua congregação aparecerão, e desde então serão imutáveis no nome do Senhor dos Espíritos. Nem aquelas montanhas existirão na sua presença como a terra e os montes, como as fontes de água existem. E os justos serão aliviados da vexação dos pecadores. Capítulo 53. Então eu olhei e me virei para a outra parte da terra, onde vi um profundo vale de fogo ardente. Para esse vale, eles levaram os monarcas e os poderosos. Ali meus olhos viram os instrumentos que eles fizeram, correntes de ferro sem peso. Sem peso. Ou, de imensurável peso. Então eu perguntei ao anjo da paz que estava comigo, dizendo: para quem essas correntes são preparadas? Ele respondeu: estas são preparadas para as hostes de Azazel, para que eles sejam entregues e julgados a uma menor condenação, e para que seus anjos sejam subjugados com pedras arremessadas, como o Senhor dos Espíritos ordenou. Miguel e Gabriel, Rafael e Fanuel serão fortalecidos naquele dia, e então os lançarão numa fornalha de fogo ardente para que o Senhor dos Espíritos possa ser vingado pelos crimes que eles cometeram. Porque eles se tornaram ministro de Satã, e seduziram aqueles que habitam sobre a terra.
Naqueles dias punição virá do Senhor dos Espíritos, e os receptáculos de água que estão acima nos céus serão abertos, e igualmente as fontes que estão sob a terra. Todas as águas, que estão nos céus e abaixo deles, serão reunidas e se misturarão. A água que está acima no céu será o agente, literalmente, macho. E a água que está sob a terra será o recipiente, e todos os que habitam sobre a terra serão destruídos e os que habitam sob as extremidades do céu. Recipiente. Literalmente, fêmea. Por esses meios eles entenderão a iniquidade que cometeram na terra, e por esses meios perecerão. Capítulo 54. Depois disso o ancião de dias arrependeu-se, e disse: em vão eu destruí todos os habitantes da terra. E ele jurou por seu grande nome, dizendo: de agora em diante eu não agirei mais assim para com todos aqueles que habitam sobre a terra. Mas eu colocarei um sinal nos céus, e ele será uma fiel testemunha entre mim e eles para sempre, tantos quantos os dias do céu durarem sobre a terra. Eu colocarei meu arco na nuvem, e ele será um sinal do convênio entre mim e a terra. Depois disso, de acordo com esse meu decreto, quando eu estiver disposto a prendê-los antecipadamente, pela instrumentalidade dos anjos, no dia da aflição e da perturbação, minha ira e minha punição permanecerá sobre eles, minha punição e minha ira, diz Deus, o Senhor dos Espíritos. Ó vos reis, ó vos poderosos, que habitam o mundo, vereis meu eleito, assentado sobre o trono da minha glória. E ele julgará Azazel, todos seus associados, em nome do Senhor dos Espíritos. Ali igualmente eu vi as hostes dos anjos que estavam se movendo em punição, confinadas numa rede de ferro e bronze. Então eu perguntei ao anjo da paz, que estava comigo: para quem estes sob confinamento estão indo? Ele disse: para todos os seus eleitos e seus amados, para que eles possam ser lançados nas fontes e profundas fendas do abismo. Para cada um dos seus amados. Ou, para cada um de seus escolhidos e para os seus amados. E aquele vale será cheio com seus eleitos e amados. Os dias cuja vida serão consumados, mas os dias de seus erros serão inumeráveis. Então príncipes se combinarão e juntos conspirarão. Os chefes do leste, entre os partos e medos, removerão reis, nos quais um espírito de perturbação entrará. Ele os lançará de seus tronos, saltando como leões de seus esconderijos, e como lobos famintos no meio do rebanho. Príncipes. Ou, anjos. Eles subirão e pisarão na terra de seus eleitos. A terra de seus eleitos estará diante deles. A Eira, a senda e a cidade do meu povo justo imperará o progresso de seus cavalos. Eles se levantarão para destruir uns aos outros. Sua mão direita se estenderá. O homem não conhecerá seu amigo ou seu irmão, nem o filho de seu pai ou de sua mãe, até que o número dos corpos de seus mortos sejam completados, pela sua morte e punição. Nem isto acontecerá sem causa. Naqueles dias a boca do inferno será aberta, na qual eles serão imersos. O inferno destruirá e tragará os pegadores da face dos eleitos. Capítulo 55. Depois disto eu vi outro exército de carruagens com homens dirigindo-as. E eles vieram sobre o vento de leste, desde o oeste, e do sul. Desde o sul. Literalmente do meio do dia. O som do barulho de suas carruagens foi ouvido. E quando aquela agitação aconteceu, os santos fora do céu perceberam-na. O pilar da terra abalou-se desde a sua fundação, e o som foi ouvido desde as extremidades da terra até as extremidades do céu ao mesmo tempo. Então eles caíram e adoraram o Senhor dos Espíritos. Este é o fim da segunda parábola. Capítulo 56. Então eu comecei a proferir a terceira parábola, concernente aos santos e aos eleitos. Abençoados sois vós, ó santos e eleitos, pois glorioso é o vosso lugar. Os santos existirão na luz do sol e os eleitos na luz da vida eterna, cujos dias de vida nunca terminarão, nem os dias dos santos serão enumerados, os quais procuram pela luz e obtêm retidão com o Senhor dos Espíritos. Paz seja aos santos com o Senhor do mundo. Daqui em diante aos santos seja dito que procurem no céu os segredos da retidão, a porção da fé, semelhante ao sol nascido sobre a terra, enquanto a escuridão se vai. Ali haverá luz interminável.
Eles não entrarão em contagem de tempo, pois a escuridão será previamente destruída e a luz aumentará diante do Senhor dos Espíritos. Diante do Senhor dos Espíritos a luz da honradez aumentará para sempre. Capítulo 57. Naqueles dias meus olhos viram os segredos dos relâmpagos e seu esplendor, e o julgamento a eles pertencente. Eles iluminam por bênção e por maldição, de acordo com a vontade do Senhor dos Espíritos. Ali eu vi os segredos do trovão quando ele agita-se acima no céu e seu som é ouvido. As habitações da terra também foram mostradas a mim. O som do trovão é para a paz e para a bênção, tanto para o bem quanto para a maldição, de acordo com a palavra do Senhor dos Espíritos. Depois disso, todo o segredo dos esplendores e dos trovões foram vistos por mim. Para a bênção e para a fertilidade eles iluminam. Capítulo 58. No 50º ano, no 7º mês, no 14º dia da vida de Enoque, naquela parábola eu vi o céu dos céus tremer, que ele tremeu violentamente e que os poderes do Altíssimo e dos anjos, milhares de milhares, e miríades de miríades, ficaram agitados com grande agitação. E quando eu olhei o ancião de dias estava assentado no trono de sua glória enquanto os anjos e santos estavam em pé ao redor dele. Um grande tremor veio sobre mim. Meus lombos foram curvados e soltos, meus rins foram dissolvidos, e eu caí sobre minha face. O Santo Miguel, outro santo anjo, um dos santos, foi enviado, o qual levantou-me. E quando ele levantou-me, meu espírito retornou, pois eu fui incapaz de suportar essa visão de violência, sua agitação e o choque do céu. Então o Santo Miguel disse-me: por que estás perturbado com essa visão? Desde então tem existido o dia da misericórdia. Ele tem sido misericordioso e magnânimo com todos os que habitam sobre a terra. Mas quando o tempo vier, então o poder, a punição, e o julgamento tomarão lugar, o qual o Senhor dos Espíritos preparou para aqueles que se prostrarem para o julgamento da retidão, para aqueles que renunciarem àquele julgamento, e para aqueles que tomam seu nome em vão. Aquele dia foi preparado para os eleitos como um dia de convênio e para os pecadores como um dia de inquisição. Naquele dia 2 monstros serão distribuídos como alimento. Um monstro fêmea, cujo nome é Leviatã, habitando nas profundezas do mar, acima das fontes de águas, distribuídos como alimento. Ou, separados um do outro. E um monstro macho, cujo nome é Bemoth, o qual possui, movendo-se em seu ventre, o deserto invisível. Seu nome era Dendaien. A leste do jardim, onde os eleitos e os justos habitarão, onde ele recebeu de meu ancestral, desde Adão o primeiro dos homens, cujo homem o Senhor dos Espíritos fez. Ele recebeu o primeiro dos homens. Ou, meu bisavô foi tomado, o 7º desde Adão. Isto implica que esta seção do livro foi escrita por Noé, descendente de Enoque. Os estudiosos têm especulado que esta parte do livro pode conter fragmentos do perdido Apocalipse de Noé. Então eu pedi a outro anjo que me mostrasse o poder daqueles monstros, como eles se separaram naquele mesmo dia, um estando nas profundezas do mar, e o outro no seco deserto. E ele disse: tu, filho do homem, estás aqui desejoso de entendimento das coisas secretas. E o anjo da paz, o qual estava comigo, disse: estes 2 monstros estão preparados pelo poder de Deus para tornarem-se alimento, para que a punição de Deus não seja em vão. Então crianças serão mortas com suas mães, e os filhos com seus pais. E quando a punição do Senhor dos Espíritos continuar, sobre eles ela continuará, para que a punição do Senhor dos Espíritos não aconteça em vão. Depois do que, o julgamento existirá com misericórdia e longanimidade. Capítulo 59. Então outro anjo, o qual estava comigo, me falou, e mostrou-me o primeiro e o último dos segredos em cima no céu, e nas profundezas da terra. Nas extremidades do céu e nas fundações dela, e no receptáculo dos céus. Ele mostrou-me como seus espíritos foram divididos, como eles foram balançados e como ambas as fontes e os ventos foram contados de acordo com a força de seu espírito. Ele me mostrou o poder da luz da lua, que seu poder é justo, bem como as divisões das estrelas, de acordo com seus respectivos nomes. Que cada divisão é separada, que os relâmpagos iluminam.
que suas tropas imediatamente obedecem e que uma cessação toma lugar durante o trovão em continuação de seu som. Não são separados o trovão e o raio, nem eles se movem com o espírito, já que eles não são separados. Pois quando os raios iluminam, o trovão soa e o espírito a um próprio período faz pausa, fazendo uma igual divisão entre eles, pois o receptáculo sobre o qual seus períodos dependem é solto como a areia. Cada um deles à sua própria estação é restringido com uma rédea e virado pelo poder do espírito, que assim impele-os de acordo com a espaçosa extensão da terra. O espírito do mar é igualmente potente e forte, e um poder tão forte o faz vazar. Assim ele é dirigido adiante e espalha-se contra as montanhas da terra. O espírito da geada tem seu anjo. No espírito do granizo ele é um bom anjo. O espírito da neve cessa em sua força e um espírito solitário está nele, o qual ascende dele como vapor, e é chamado refrigeração. O espírito da névoa também habita com eles em seu receptáculo, mas ele tem um receptáculo para si mesmo, pois seu progresso está no esplendor, na luz e na escuridão, no inverno e no verão. Seu receptáculo é brilho, e um anjo está nele. O espírito do orvalho tem seu domicílio nas extremidades do céu, em conexão com o receptáculo da chuva, e seu progresso está no inverno e no verão. A nuvem produzida por ele e a nuvem do meio se tornam unidos, um dá ao outro. E quando o espírito da chuva está em movimento de seu receptáculo, anjos vêm, abrindo seu receptáculo, o traz adiante. Quando igualmente ele é borrifado sobre toda a terra, ele forma uma união com todo tipo de água no chão, pois as águas ficam na terra, porque eles fornecem nutrição para a terra desde o Altíssimo, o qual está no céu. Sobre este informe, portanto, há uma regulamentação na qualidade da chuva que os anjos recebem. Estas coisas eu vi, todas elas, até o paraíso.